bem? Boa noite a todos, né? Que todos sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Também o nosso boa noite ao pessoal da internet, da Comunitária Vila Nova, do Aurélio Gomes no Facebook. O nosso boa noite. Antes que nós demos início à nossa exposição da noite, vamos fazer uma prece, não tem de costume. Eu convido a todos que nós possamos juntos unir os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, em Jesus, o nosso Mestre, e também com toda a equipe, todos os mensageiros, os protetores, mentores desta casa, que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando, e mais uma vez possamos estar juntos nessa empreitada, que nós possamos nos fazer entender mais uma vez da lição da noite, e que todos nós possamos ter a compreensão clara desse ensinamento, que vai fazer com que possa clarear as nossas mentes, que possamos tomar novas consciências em nossa vida, a partir desses exemplos, desses ensinos, e que, acima de tudo, nós contamos sempre com a proteção do alto, nesse direcionamento das nossas jornadas, em rumo à nossa perfeição, que, embora ainda muito distante, que nós possamos perseverar neste caminho. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre perdão das ofensas, né? É do capítulo 10, itens 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós iniciamos aqui com um trecho do livro de Joana de Ângeles, Amor, Impatível Amor, que ela diz o seguinte: o homem maduro, psicologicamente, é saudável. Por isso, ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém irretorquível. Compreendendo que o trabalho de elevação se dá mediante as experiências de erros e de acertos, proporciona-se tolerância, nunca, porém, sendo complacente com esses equívocos a ponto de não os querer corrigir, né? Vamos tentar entender aqui esse trecho, né? Quando é que nós nos tornamos um homem maduro psicologicamente, né? Quando nós resolvemos enfrentar as dificuldades e nos reformar intimamente, né? Então, quando nós começamos a atingir a proceder dessa forma, a gente caminha para ser um homem maduro psicologicamente, né? Mais equilibrado, né? Mais ponderado, né? Então, quando esse homem é maduro psicologicamente, ele é saudável, né? Por isso ele ama-se e perdoa-se, né? Quando se surpreende em erro. Então, quando ele erra, né? Ele é capaz de amar-se e perdoar-se, né? E porque ele percebe que ele não é ninguém especial. Aliás, ninguém é especial, né? Nós estamos aqui em diferentes escalas de evolução, mas ninguém é especial mais que o outro, né? Ou alguém irretorquível, que não precise de retoques, né? Só uma coisa perfeita não precisa de retoque. Não é o nosso caso, né? Nós estamos sempre precisando nos reformar, nos transformar intimamente, né? Então, ele ainda diz: compreendendo que o trabalho de elevação se dá mediante as experiências de erros e acertos, nessas indas e vindas nossas aqui, de diversas encarnações que já fizemos, vamos fazer ainda, nós proporcionamos a nós uma tolerância, né? Mas nunca concordamos com os nossos erros, né? A ponto de não querer corrigi-los, né? Pelo contrário, a gente não concorda e vai lá tentar corrigir esses erros, né? Então eu quis começar com isso aí para a gente entender a questão do perdão das ofensas, né? Que viaja por aí. Então Pedro perguntou a Jesus, né? Quantas vezes perdoaria o meu irmão, né? E ele respondeu: perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Essa é uma expressão realmente que a gente não vai ficar fazendo continha, né? Quantas vezes tem que perdoar meu irmão, né? Essa era uma expressão na época que dizia o seguinte: você vai perdoar infinitamente, né? Não tem um limite, né? É isso que queria dizer Jesus usando essa expressão, a expressão judaica na época, né? Então ele fala: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Então não há
uma limitação, né? Então a gente precisa estar disposto ao perdão tantas vezes quanto a gente for ofendido, né? Não há um limite, né? Logicamente que isso, à primeira vista, pode parecer bastante difícil, né? Mas a gente tem que começar a enfrentar isso tentando compreender, tentando não levar aquele desaforo para casa, né? Porque aí vai só ressaltar o nosso orgulho, né? Pelo contrário, a gente tem que buscar humildade, né? Nós temos que diminuir o nosso orgulho e engrandecer a nossa humildade. Então, dessa forma é que a gente vai perdoar de uma forma ilimitada. Então ele fala o seguinte: farás o que deseja que o Pai, farás o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura às vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, Deus também não fica fazendo continha para nos perdoar, Ele também nos perdoa de forma ilimitada e nos dá tantas oportunidades quantas forem preciso. Não tem um limite, fala, olha, chega. Não, pelo contrário. Ele está sempre dando oportunidade para que a gente possa se reerguer, possa dar a volta por cima, né? Até porque nós temos na nossa prece do Pai Nosso, que nós proferimos diariamente, né, que é perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Então é uma contrapartida, né? Eu quero o perdão de Deus, mas eu quero que também eu tenho que perdoar quem me ofendeu, né? Porque senão não tem onde o merecimento, né? Então, olha, o Evangelho, ele continua falando o seguinte, ó, perdoai os vossos irmãos como precisais que vos perdoem. Nós precisamos do perdão, né? Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo que tende para ser indulgentes. Então, se os atos do nosso ofensor nos prejudicaram, nós temos que entender, nós temos que ser indulgentes, saber que ele, como nós, é imperfeito, né? E a gente tem que relevar isso, não levar a coisa às últimas consequências, né? Porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Então, quanto maior esse mal, o mérito do perdão é maior, evidentemente, né? Porque vai ser um grande esforço da nossa parte para perdoar aquele mal enorme que nos fizeram, né? Aí ele continua, nenhum merecimento tereis em relevar os agravos de vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então a gente não vai ficar perdoando coisinhas simples, né? Não perdoando, mas não considerando, né? Porque se a gente for ligar para qualquer coisa, qualquer besteira, vamos dizer a palavra certa aqui, que possam dirigir a nós, né? Se a gente for levar isso em conta, a gente não vai ter sossego, né? Essas coisas a gente tem que relevar, né? E deixar para lá. Nós temos que direcionar o nosso perdão para as coisas mais graves, né? E com certeza acaba acontecendo na nossa vida, até por nossa culpa, né? Então ele continua. Aliás, tem aqui, essa é uma outra anotação da Joana de Anjos, que ela fala o seguinte: não exijais ou não exijas reparação quando te agredirem ou te ofenderem, né? Esquece o incidente e segue adiante. Então ela pede, você não vai ficar lamentando essas coisas, né? Segue adiante, esquece, né? Se o ofensor vier espontaneamente, já o terás desculpado. Ou seja, se ele vier se desculpar, né, já está desculpado, porque foi uma forma espontânea, ele te procurou, né? Senão o problema ficará na consciência dele. Então, se não ocorrer, aí já é problema dele, né? Problema de consciência dele. Quanto mais deres atenção às ofensas, mais volume e significado passam a ter. Então, quando a gente aumenta muita coisa, a coisa fica, né, a gente vai enchendo aquilo, vai vir uma novela mexicana, né? Não tem fim. Mais importante do que não ter inimigos, às vezes inevitáveis, é não o ser de ninguém, que pode sim conseguir, né? Então, mais importante do que não ter inimigo é a gente não ser inimigo de ninguém, né? Preferencialmente, né? Isso dá para a gente conseguir, tá certo? E voltando ao Evangelho, ele continua dizendo o seguinte, aí vai fazer uma exortação aos espíritas, dá um chamamento aqui, né? Espíritas,
jamais os esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Isso não pode ser da boca para fora, né? Tem que ser de coração, sincero. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, né? Olvidai o mal que vos acham feito. Esqueça, né? Esqueça o mal que vos acham feito e não penseis senão numa coisa, o bem que podeis fazer, né? Então veja, quando a gente se diz espírita, a gente tem uma predisposição no sentido do próprio perdão, né? De transformar os nossos defeitos em virtudes, fazer esse esforço, que é a própria reforma íntima, né? Então a gente precisa estar sempre aberto a isso, a todo instante da nossa vida, né? Nós não podemos ser bonzinho aqui e um vilão lá fora, né? Nós estamos aqui bonzinho aqui e lá fora também, né? Em casa, no trabalho, seja onde for. Nós não podemos ser duas caras, né? Porque se as pessoas não percebem, tem quem perceba, né? Se desculpas o acusador, és melhor que eles. Já começa por aí. Se perdoas o inimigo, te encontras em situação mais feliz do que ele. Se ajudas a quem te fere, seja por qual for o motivo, lograste ser um homem de bem, um verdadeiro cristão. Então veja, quando a gente está nessa predisposição, a gente é melhor que aquela pessoa, né? Mas isso não é questão de vaidade nem de orgulho, né? Mas da gente ficar feliz, porque está conseguindo alguma coisa nesse sentido, né? De desculpar o acusador, né? De a gente perdoar, de ajudá-lo se possível, né? Então a gente vai provar para a gente mesmo que a gente é um homem de bem. Continuando o Evangelho, ele diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio, né? Mas por que isso, né? Porque geralmente a gente às vezes nem se dá conta de que aquela briga, aquela confusão, como nós iniciamos, né? Por uma frase mal colocada, por um comentário, né? Por um gesto impensado, né? Então a questão de perdoar aos inimigos é pedir perdão para nós mesmos. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova, perdoar aos inimigos, perdão, acho que eu tenho um erro. Perdoar aos inimigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era, né? Então, se a gente já consegue perdoar alguma coisa, a gente já vai sentir que estamos melhorando. Já somos melhor do que éramos, né? Perdoai, pois, meus amigos, a fim que Deus vos perdoe. Então, é aquela coisa, né? Na contrapartida que eu disse. Então, olha, ai daquele que diz, nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação, né? Então, essa frase, ela vai estar na boca do orgulhoso, né? Da pessoa que não engole sapo, não leva desaforo para casa, né? Mas, coitado, ele está, como diz aqui, pronunciando a sua própria condenação. Ele nunca vai ter a tranquilidade, né? De ser feliz, né? De ser capaz de perdoar alguém, né? Que é tão necessário na nossa vida. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente realmente coloca a cabeça no travesseiro e dorme, né? Olha, na preparação dessa exposição, eu encontrei uma página chamada Pena de Italião, a página do livro As Leis Morais, do Rodolfo Caligares, né? A pena de Italião, ela foi imposta por Hammurabi, né? Quem foi Hammurabi? Foi o rei da Babilônia, lá em 1780 a.C., né? Ela é mais conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. Então, todo mundo conhece essa expressão, né? E essa foto que vocês estão vendo aí é a pedra original que está lá no Museu do Louvre, em Paris, né? Acharam e está lá conservada até hoje. Aí está escrito como é que era a pena de Italião, né? A pena de Italião, todo mundo sabe, consiste naquilo, né? Se eu por acaso matar o filho do meu vizinho, ele tem o mesmo direito de vir e matar meu filho, né? A coisa é assim. Eu penso no mesmo, a punição é no mesmo grau, né? Então veja,
Eu fiz um resumo do artigo, que era um pouquinho grande, mas vamos tentar aqui explicar. Bom, nós sabemos que Deus é justo e misericordioso, entre outras coisas, né? Agora, ele pergunta lá, como conciliar justiça e misericórdia sem que precisemos anular uma dessas virtudes, né? Porque se a gente está fazendo justiça, justiça implica em punição, né? E misericórdia implica em perdão, né? Então, ou eu puno ou eu perdoo, né? Então fica uma coisa, você tem que resolver uma coisa ou outra, né? Então, Moisés aplicou o olho por olho, dente por dente. Aquela lei da Hammurabi, Moisés também aplicou para que ele pudesse segurar aquela população na época, né? Jesus, quando esteve entre nós, disse, quem com a espada fere, com a espada será ferido, né? Quer dizer, são preceitos que consagram o princípio fundamental da justiça, né? Um ou outro, a gente está vendo que nós estamos falando só de justiça aqui, não é isso? Então, Moisés dava ao ofendido o direito de tirar desforra pessoalmente e na proporção da ofensa recebida, né? Então, ele ia lá e, se tivesse matado minha esposa, eu podia chegar lá e matar a esposa dele e estava tudo certo, né? Jesus chegou no momento em que seria dado início a uma nova fase mais avançada em nossa evolução espiritual e introduziu nas relações humanas uma nova ética. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, exemplificando a ele mesmo até as últimas consequências, né? Nós sabemos disso, né? Porque Jesus já veio numa época para implantar a lei de amor entre os homens, né? Embora ele tenha encarnado num momento que a ignorância era muito grande ainda, né? Mas o plano espiritual julgou que aquele seria um momento propício para que houvesse uma renovação de pensamentos, né? Tanto é que você vê que Moisés, praticamente 400 anos antes, né? E Jesus já vem com uma outra proposta, de amar os inimigos, né? Então veja, mas ele não deixou de nos advertir, né? Falando o seguinte, se perdoardes aos outros as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Perdoará os pecados. Mas, se não lhe perdoares quando vos tem ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, né? Então era aquela situação. Eu ganho o perdão de Deus se eu sou complacente com meus inimigos, se eu perdoo, né? Se eu tenho essa predisposição. Caso contrário, não, né? Então veja, no fundo, né, essas novas regras de conduta contêm a mesma pena de talião, né? Com a diferença que, ao invés de castigo igual culpa, que seria o olho por olho, acenam com prêmio igual ao merecimento, que é o perdão aos inimigos, né? Eu perdoo, né, e vou ter um prêmio como merecimento, né? Como ele vai explicar mais adiante, né? Então, notemos que aquele que revida o seu ofensor com igual ofensa, no olho por olho, está exercendo a justiça, cobrando o que lhe deve, mas, por sua vez, terá de pagar na mesma moeda toda injúria que fizer a outra. Então, no olho por olho, eu tenho o direito de ir lá me vingar, fazer aquela coisa pessoalmente, mas eu estou sujeito também à mesma pena quando eu cometer uma injúria, né, um crime, né? A coisa vai acontecer comigo também. Certo? Então veja, olha, então, já aquele que perdoa as ofensas recebidas, fica com um crédito no mesmo valor da contabilidade celeste. Crédito esse que será levado em conta quando lhe aconteça cometer alguma falta. E quem não está sujeito a errar, né? Então veja, é aquela questão, se eu tenho o perdão no coração, que eu possa entender o meu inimigo, né? Que eu possa não agredi-lo, mas procurar entendê-lo, perdoá-lo, né? Eu vou ganhar um crédito nisso aí, né? Então, quando eu cometer alguma falta, será levado em consideração esse fato, né? Então, será um atenuante e não um agravante, né? Então, aquilo vai ficar atenuado em relação ao meu procedimento cristão, né? Então veja, mas fica a pergunta, né? No segundo caso,
sendo o ofensor perdoado pelo ofendido, ficará sem a punição devida? Né? Porque foi feita a justiça, né? Mas como é que fica isso? Né? Não tem a punição? Eu quero responder, absolutamente. A providência cuidará disso, esteja na mesma existência ou em outras posteriores. Ele sofrerá o que tenha feito sofrer. Não porque Deus tem o prazer em castigar os culpados, nós sabemos disso, né? Mas para que todos se corrijam, progridam e sejam felizes. E assim, deixando-nos experimentar os resultados desastrosos de nossas más ações, bem como nos dando a oportunidade de nos corrigirmos através das vidas sucessivas, que Deus se revela a um só tempo soberanamente justo e misericordioso, como lhe convém. Então a questão começou com a dúvida, né, da misericórdia ou da justiça, né, e no fim fica provado que Deus, na sua capacidade, né, na sua perfeição, ele é ao mesmo tempo justo e misericordioso, né, porque ele te dá a oportunidade, né, do perdão e te dá outras oportunidades, né? Não existe um castigo, não existe, porque Deus não castiga ninguém, nem perdoa, né? Isso quem faz é a nossa consciência, né? Mas, através das encarnações, a gente vai se aprimorando, né? Vai revendo tudo isso que nós passamos, né? E vai fazendo com que a gente possa se melhorar intimamente, né? Se tornando aí um homem melhor, né? Afinal, esse é o objetivo, né? Esse é o que a doutrina nos ensina, né? Na sua essência, né? Que nós nos tornemos melhores a cada dia. Correto? Então essa era a questão, não sei se ficou bem compreendida, tentei fazer um resumo, em vez de ficar lendo aqui todo aquele texto. Cadê algumas perguntas, né? Existe o verdadeiro perdão quando se guarda rancor de alguém? Não, evidentemente que não. O perdão verdadeiro é aquele que sai de um coração manso, livre de ódios e ressentimentos. Somente este é agradável a Deus, né? Logicamente, o perdão, se não for dessa forma, é perda de tempo, né? Você fala que perdoa, mas no fundo você ainda não gosta do cara, né? Ou tem ódio, tem ressentimento, então não tem valor nenhum. Perdoar é simplesmente afastar-se do agressor? Não, aquele que diz perdoar, diz que jamais se aproxime do inimigo, não perdoou verdadeiramente. Guarda ainda no coração ódio e ressentimento, né? Logicamente, como o próprio Evangelho diz, nós não precisamos ter assim, as afeições de amor para com aquela pessoa. O problema que ele causou para nós, né, a gente realmente nunca vai esquecer, né? O que nós podemos esquecer são as mágoas, né? Não falar mais daquilo, não vibrar negativamente por ele, né? Esse é o verdadeiro perdão, né? Agora, logicamente que a gente não vai tirar da nossa mente aquilo que nós sofremos, né? Mas não é para ficar remoendo, né? Qual o verdadeiro perdão? Aquele que lança um véu sobre o passado, esquece as mágoas, elimina as queixas, possibilitando uma convivência fraterna, né? Então, quando a gente procede assim, a gente abre campo para que haja uma aproximação, né? Que pudesse se aproximar da gente, né? Logicamente que a gente, na nossa imperfeição, às vezes não permite, não admite essas coisas, né? Mas é uma coisa que pode acontecer. Vamos supor, ele era seu inimigo, você foi capaz de perdoá-lo, aí ele te procura, né? Para ser ajudado, para ter uma orientação, você vai dizer um não? Não vai, né? Você vai procurar ajudá-lo, né? Aí, possibilitando uma convivência fraterna. Como podemos vivenciar esse ensinamento no dia a dia? Buscando nos libertar dos sentimentos de ódio e mágoa que guardamos do nosso próximo, através do perdão sincero. E, paralelamente, evitando que simples dissensões derivem para malquerenças e inimizades pela vivência constante da fraternidade ensinada no Evangelho de Jesus, né? Então, quando a gente se propõe a essa reforma interior, essa transformação íntima, então a gente vai se libertando dessas de ódio, de mágoa, de ressentimentos, né? Principalmente se temos com relação a uma pessoa específica, né? E
E também evitando, né, como eu disse anteriormente, evitando picuinhas, né, sabe, essas coisas que não levam a nada, né, fofocas, que às vezes viram um monstro, né? A gente às vezes dá atenção àquilo e aquilo não para de crescer, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Ter paciência, entender o nosso semelhante, né? Compreendê-lo, não é isso? Aceitá-lo, né? Então às vezes a gente não aceita por qualquer condição e a gente cria aquela inimizade. Então qualquer palavrinha é uma faísca para que possa causar um incêndio, né? Mas quando a gente tem a vivência no Evangelho, através da fraternidade, né, do amor ao nosso próximo, isso tudo pode ser superado, né? E concluindo, pessoal, dizendo o seguinte: na prática do perdão, o maior beneficiado é quem perdoa, pois este obtém nas bênçãos de Deus e restabelece a sua paz interior através da harmonia com o próximo, né? Então a questão do perdão é uma coisa que nos faz muito bem, né? Porque nós vamos restabelecer uma paz íntima que muitas vezes nós não temos por causa dessas dissensões, das discussões, das brigas, né? E quando a gente assim procede, a gente começa a estar mais em paz, né? Ganhando em harmonia, né? Que é muito importante isso, né? E a gente passa a viver melhor, é isso? Perdoemos sempre para que Deus nos perdoe, pois o rigor que usarmos para com o próximo será igualmente usado para conosco, né? Então a gente tem que sempre levar em conta o perdão, né? Seja ele de grande monta ou não, né? Seja a falta ou aquilo que nos foi dirigido, grande ou não, a gente tem que estar sempre predisposto a perdoar, né? Não levar em consideração muitas coisas que são realmente verdadeiras bobagens, né? Então a gente tem que esquecer isso, né? E as coisas grandes a gente tem que procurar trabalhar no sentido de resolver, né? Sempre direcionando para apaziguar, perdão, né? Esse é o caminho, correto? Bom, isso é o que eu tinha para hoje, né? Para conversar. Vamos então partir agora para a nossa segunda parte, né? Que são os passes. Então eu convido os médicos passistas para dirigir a sala de passes, né? E nós que